Olá, este é o Papo com especialistas do CPP Talks, podcast do Centro de Estudos Público-Privado da FIP. Aqui a gente fala sobre temas relacionados a concessões e PPPs, uma produção de baixo custo, mas com conversas de muito valor. Hoje quem conduz o papo sou eu, Elias Cavalcante, pontualmente substituindo a Thais Azevedo, mas acompanhado por Felipe Sandi, Caio Assunção e Fernanda Nicolela, todos nós pesquisadores da FIP. Eu passo agora a palavra para Fernanda Nicolela, nossa host oficial do nosso podcast, para apresentar o nosso convidado de hoje. Obrigada, Elias. Olá, pessoal. Muito feliz em estar aqui em mais um episódio do nosso CPP Talks. Nosso convidado de hoje é Alexandre Pessati. Alexandre, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que a nossa conversa hoje vai ser muito interessante, muito legal. Para te apresentar, a gente resolveu fazer um pouquinho diferente, para tentar fugir um pouco do que a gente vê por aí, das pessoas apresentando o convidado de uma maneira tradicional, lendo o LinkedIn ou um mini currículo. A gente resolveu inovar e a gente perguntou para o ChatGPT quem é Alexandre Pessati. Eu vou ler aqui o que o chat respondeu. E aí a ideia é você falar se você se identifica ou se você gostaria de acrescentar alguma coisa, se ele esqueceu algum ponto importante que de certa forma te define. Alexandre Benedito Pessati Filho é advogado, especialista em concessões e PPPs, com uma trajetória que cruza o setor público-privado com consistência e impacto. Formado em Direito pela USP, com formação técnica em Construção Civil pela Unicamp, ele também tem MBA em Gerenciamento de Projetos pela Exalc e é certificado CP3P, uma credencial internacional que reconhece sua capacidade de estruturar projetos complexos de PPPs. Mas ele não ficou só na teoria. Foi desde assessor técnico até coordenador de monitoramento e avaliação de parcerias na Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias do município de São Paulo, onde passou cerca de 2 anos e meio. Em seguida, foi secretário executivo de Parcerias Estratégicas da Prefeitura de Recife, onde conduziu iniciativas como a concessão do Complexo Geraldão e o primeiro grande pacote de parques públicos da cidade. Também liderou a modelagem de uma PPP habitacional ousada, que prevê mais de 1.100 moradias no centro da capital pernambucana. Ficou cerca de 3 anos e meio no Nordeste do país. Hoje, de volta a São Paulo, atua como diretor de concessões da MindLab e segue com a missão de transformar boas ideias em projetos viáveis e sustentáveis, e que saiam do papel. Belo currículo aí. Acertou? Acertou. Bem, acertou. Eu até esqueço que eu tenho esse técnico em construção civil. Esquecido. Mas é mais ou menos isso, minha trajetória. Por aí. E é aquilo, né? Uma vontade de mudar as coisas no país, né? Acho que é o que me colocou nesse caminho desde o começo. Antes da gente começar as perguntas mais técnicas e ir a fundo no tema da nossa conversa de hoje, né? A gente gosta de falar que é uma conversa. Eu vou explicar como funciona a estrutura do nosso podcast. Mas também ela é muito flexível, assim, à medida que a gente for conversando, a gente vai se ajustando. Porque essa, no final, é a grande ideia, né? Para ser uma conversa leve entre todos aqui. Mas, de maneira geral, a gente divide o nosso episódio em 3 grandes blocos. O primeiro chama Papo Técnico, onde a gente vai trazer algumas questões técnicas e passar ali pela sua trajetória profissional. O Felipe vai trazer algumas questões para tirar dúvida. O tema central de hoje, experiência na montagem de portfólio de Recife, que acho que você tem muito a agregar nesse assunto, obviamente. O segundo bloco é o papo não tão técnico assim. Então, querendo sair um pouco dessa área mais profissional e trazer uns aspectos mais da sua carreira, mais da sua vida, algumas curiosidades, um papo realmente não tão técnico assim pra gente dar uma descontraída. E ao final, a gente tem um bloco 3 que chama O que Nossa Audiência Quer Saber. A gente, em paralelo com o nosso podcast, tá rolando o curso de modelagem econômico-financeira de concessões PPPs, que aliás o Alexandre foi aluno, né? Então você pode também trazer sua experiência nesse sentido. E a gente circula entre os alunos um formulário para eles fazerem perguntas para os nossos convidados aqui no podcast. Então a gente selecionou algumas perguntas deles, então a gente vai trazer aqui no terceiro bloco para você responder. Então é isso, passo agora a palavra para o Felipe para conduzir agora o nosso primeiro bloco, o Papo Técnico. Obrigado, Fernanda. Alexandre, prazer em recebê-lo. Prazer é meu. Já foi nosso cliente, já foi nosso aluno e agora é nosso amigo. O Alexandre, com certeza, promissor, não é mais uma promessa, porque já materializou, já entregou muita coisa nesse mundo de PPP de concessões. E é exatamente sobre isso que a gente queria conversar um pouco, tá, Alexandre? Nessa breve trajetória, estou elogiando, dizendo que você não continua jovem. Muito obrigado. E muita coisa. O skincare tá dando certo.
Você fica no poder público, aí você vai ficando careca, né? Inclusive, ontem eu comecei a tomar minoxidil, então pra dar uma ajudada agora no setor privado. Você vai olhar pra namorado. Eita, verdade, pelo amor de Deus. O pessoal da BNL tá tudo de cabelo branco, eles dizem que a culpa é minha, e eu não fui. Então não sei se sou eu que provoco os outros ou se é de fato você mesmo. Mas, vamos lá, eu queria explorar, Alexandre, um pouco dessa sua experiência em Recife, na cidade do Nordeste, uma capital importante, não a mais importante, mas uma das mais importantes do Nordeste, e que não tinha tanta tradição, assim, se eu posso dizer, em PPPs e concessões. Depois da sua passagem, a gente deu um teste bastante robusto. Então, eu queria explorar muito com você esse tema nessa primeira etapa, porque a gente comunica muito com o curso, né? Você já foi aluno, a gente está sempre tentando melhorar o curso, e a gente está nessa etapa ainda discutindo estruturação de projetos, enfim. Esse ano a gente está com a parceria com o Banco do Brasil, então a gente está acessando muitos municípios, só ente subnacional, e eu queria trazer essa sua experiência, desafios que você enfrentou, tanto na estruturação da unidade, como nos projetos, para que a gente possa compartilhar esse conhecimento e ajudar quem está na têcnica enfrentando esses desafios hoje, esses desafios que você já superou. Para começar, cara, como é que foi chegar lá em Recife, que não tinha essa tradição de PPPs e concessões, você pegou a unidade que ainda estava em construção, como é que foram os primeiros passos? Como é que foi montar esse time? Como é que foi escolher a carteira de projetos? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Certo. Primeiro, obrigado pelos elogios aí. Estou honrado de ser convidado aqui para conversar com vocês. Meus professores, cuidado, eu vou começar a falar do curso depois, vou falar das aulas, falar umas verdades aqui, brincadeira. Mas, gente, o que eu acho, assim, sobre essa questão de estruturação de um escritório de projetos? É engraçado que eu estou tendo uma experiência que é um espelho dentro do privado agora, né? Lá em Recife a gente fez essa estruturação do escritório de projetos de parceria, e agora, depois que eu saí da prefeitura, eu tive esse convite da MindLab para estruturar a diretoria de concessões da empresa, porque a ideia é que a gente ingresse agora em projetos de PPP de educação e de inclusão produtiva. E o trabalho que nós tivemos que fazer no poder público, estou tendo que fazer aqui também, né? Então, é uma organização, as duas são organizações que não têm essa experiência em termos de, por exemplo, de entender como é o escopo, em termos de processo de trabalho, em termos de entender o mercado, em termos de ter contatos com os agentes do mercado que vão fazer aquilo acontecer. Então, estou tendo essa visão de como está se estruturando o público e no privado. E o mais interessante disso, eu também não tinha pensado que o privado também, a primeira experiência que eu tenho no privado, foram 6 anos de prefeituras aí, que com esse pipeline gigantesco que está tendo no Brasil, de PPPs e até exponencial, se uma coisa que você olha no radar PPP ali, a coisa está explodindo, as organizações privadas também estão tendo esse trabalho de se remodularem para se encaixar nesse pipeline. Eu estava olhando, tem hoje 153 iniciativas de projetos de PPP de educação no Brasil. É uma coisa, assim, fora do comum. 4 anos atrás, lá em Recife, nós fomos o piloto do BNDES. Até então tinha tido a PPP lá de Minas, 10 anos atrás, né, em BH, que é nova concessionária. Teve nosso piloto, e a partir daí teve BNDES em outros municípios. Acho que São Paulo, dois dias atrás teve licitação ali de Caxias do Sul também. Essa aí foi legal. Mas enfim, voltamos à pergunta, né? Sobre desafios de estruturar projetos. É um desafio que aconteceu em Recife, mas eu acho que isso vai ser comum no Brasil todo. A gente vê que, olha a quantidade de PPP de iluminação pública que está sendo estruturada aí pela Caixa, Brasil afora, entre outros que estão nesses escritórios de projetos delegados, né, em Banco de Desenvolvimento. A gente precisa ter esse tipo de organização ali dentro. E quais foram os desafios? No começo, na verdade, até olhando na biografia, né, vocês falavam no comecinho, eu estive secretário os últimos 2 anos e pouco ali de gestão e da começo dessa próxima gestão. Quando eu entrei, eu era gerente jurídico, mas participei ativamente dessa estruturação de qualquer forma. A primeira coisa é pessoas, né? Então, você ter pessoas capacitadas para estruturar esse tipo de projeto. Lá em Recife, a gente não tinha esse ecossistema que a gente vê no Sudeste, né, nessa região de São Paulo, Minas, por aqui, de pessoas e instituições que lidam com esse tipo de coisa, lidam com esse tipo de projeto. No estado de Pernambuco, a gente tinha já alguns projetos que tinham acontecido. Tem lá a primeira concessão rodoviária do Brasil. Tem ao longo da gente, ele secretário lá já... Sim. O estado, de fato, da nesse pé.
Exato, já tinha uma experiência, mas a prefeitura não. E eu digo isso porque, por conta dessa experiência, o Tribunal de Contas tinha uma experiência já com PPPs e concessões, né, no histórico, que é a Rota dos Coqueiros, Rota do Atlântico, a Refaz foi a primeira concessão rodoviária do Brasil. Vai falar do tribunal, isso que é aula para eles, o adeus, o resto do pessoal de frente lá. Exato. Então, esse trabalho de capacitação das pessoas que estavam entrando ali no momento foi muito importante, né? Quando eu estava na secretaria, sempre incentivei muito que fosse feito curso de capacitação, CPTUSP, entre outros cursos que apareciam, né, ao longo do tempo. Até o curso da FIP, a gente colocou gente para fazer curso de modelagem financeira. E não só capacitação teórica, né, e cursos também. Nossos projetos, quando a gente estruturou junto ao Banco de Desenvolvimento, foi um grande aprendizado na prática. A gente repassando conhecimento tanto dos bancos de desenvolvimento, Caixa, BNDES, Banco Mundial, etc., FIP mesmo, você acaba tendo uma incorporação de conhecimento muito importante, né, para a administração pública, porque não adianta você... Quando eu até brinquei outro dia, eu estava um evento aqui em Maceió, que eu fui convidado pela OAB, tinha um cara da Caixa falando sobre a venda e tal, e em algum momento eu sabia exatamente que a capacitação era importante. E que durante a estruturação, início das vezes, a gente termina transferindo conhecimento, né? Eu não sei se você concorda, mas na minha leitura, quando a gente tenta fazer um prognóstico, se aquela iniciativa naquele ente federativo vai dar certo, para mim, a principal variável para identificar a chance de sucesso é se já tem um track record ou se tem um anterior. Assim, você já fez uma chance de estudo dar certo é muito maior. O primeiro é um desafio gigantesco por essa questão de crescimento mesmo. Né? É claro essa ideia da capacitação, mas quando você chegou lá, já tinha um secretário, esqueci o nome dele, ele depois você tá... Thiago Ribeiro. O Thiago, exato. Ele teve que trabalhar na Eletromídia. Isso. Quando ele chegou, que já estava abaixo dele, assim, como era a estrutura? E aí, como é que vocês foram inventando? Sim, pronto. A gente às vezes eu falo muito agressivo, tá, gente? Pode me puxar de volta. Mas quando chegou, tinha, na verdade, 2 gerentes, um gerente jurídico e um técnico. 6 meses depois que criou a secretaria, eu substituí esse gerente jurídico, né? Tinha essa estrutura e logo em seguida a gente fez uma seleção. Secretário e 2. Oi? Ou seja, 3 pessoas, era o secretário e 2. Exato, 3 pessoas, mas que depois a gente contratou mais acho que 7 pessoas, se não me engano, a gente fez uma seleção para contratar 7 técnicos, para ficar abaixo, eu não lembro exatamente quanto era, acho que eram 7. E depois fomos tentando incorporar gestores públicos de carreira na estrutura. Você tinha quantas pessoas? Nossa, cara, eu acho que comigo tinham 21 pessoas. Caralho, vocês saíram de 3 para 4 anos. Depois eu corrijo, depois eu volto aí. Na verdade, foi umas 21. Contando comigo. Mas a escala é 3 para 21 em 4 anos. Foi. Não, isso é muito legal, porque o engajamento, isso, óbvio, o engajamento do próprio gestor, do prefeito João Campos, né, foi essencial. Você tem uma pessoa que apoia esse tipo de projeto ali acontecendo, tantos projetos como a estrutura em si é essencial. Mas ali, no comecinho, teve uma revisão do marco legal, né, a gente teve que estruturar o Conselho Gestor de Parcerias, decreto de MIP e PMI, o decreto para funcionamento do Conselho Gestor para a recepção de projetos no geral. No segundo momento, toda essa inclusão de equipe, a capacitação das pessoas, também a contratação dos projetos. Né? Naquele momento, a gente não tinha braço e nem capacidade técnica para estruturar os projetos, e por isso que a gente foi atrás do BNDES, nos ajudou com projetos de parques, com projetos de educação infantil. Deixa eu pegar um pouco com você aqui, que eu acho que me parece importante. Porque você nem que na ponta, tá? Pensando em quem tá. Muitas vezes a gente recebe o pessoal, o secretário teve uma brilhante ideia, ele quer fazer um projeto e tal. Mas, pelo que você estava dizendo, a própria fortalecimento da unidade decorre de uma vontade política do principal executivo, ou seja, do gestor, dizendo: eu quero fazer e, portanto, observo que precisa de ter uma certa robustez. Sair de 3 para 21, assim, cara, são pouquíssimas unidades que eu conheço para pessoas. É de fato uma dedicação, virar a chave dizendo: a gente vai apostar nessa agenda e para isso eu preciso colocar isso, né? Assim, que o executivo teve esse papel no sentido de colocar recursos ali, fazer o negócio embaixo. Certamente. Até pelo valor do salário. O salário ok para a área pública, que a gente conseguiu colocar para esses técnicos ao longo do tempo. E isso passa por um convencimento de entrega também, né?
o nosso primeiro... Será que esse negócio vai dar certo? Será que vale a pena investir esse negócio de PPP? O nosso primeiro projeto foi bem simples, de imobiliário urbano, de relógio, eletrônico digital. A gente entregou muito rápido esse projeto, acho que foi nem um ano que entregou esse primeiro. Então acho que aí já mostrou que, olha, 100 milhões de outorga, então acho que a conta está paga já, né? Dá para contratar gente. Fala um pouco isso, sabe assim, a lógica da estruturação do portfólio é importante, tá ligado? Você tem um lugar, tem uma vontade política, coloca recursos, mas vamos fazer acontecer, a estratégia do meu portfólio e que projeto escolher me parece importante também. Pois é, isso. É muito inteligente escolher um projeto que tem grande chance de sair de maneira rápida, né? Que é simples de fazer. E você sabe que quando eu entrei, eu falava, gente, vai projeto de relógio, a gente vai fazer. Tem tanta coisa para me fazer, eu vou fazer projeto de relógio, né? Beleza. Depois que passou o tempo, que eu fui entendendo de forma estratégica que fez muito sentido você ter um projeto simples que ia demonstrar resultado rápido. Porque isso eu sentia, isso tem uma crítica, uma autocrítica, que a nossa estruturação de portfólio não foi pensada de uma forma estratégica. É mais ou menos assim, ela deu ideias, extraindo necessidades, mas aquela lógica, o método para se montar um portfólio que a gente aprende no curso, que existe por aí, por exemplo, o modelo 5 dimensões, para a gente fazer esse tipo de escolha, não foi utilizado ali como não é em outros lugares do Brasil. Nenhum. Quase, né? Que eu saiba, né? Eu não sei, às vezes tem gente depois desse tipo de método aplicado. Desconhecemos. Desconheço alguém que está realmente fazendo isso. Mas é importantíssimo você analisar, por exemplo, a capacidade de pagamento do município, você analisar a chance de sucesso, o mercado local, você vai ter capacidade de absorver esse tipo de projeto. E também o interesse político, né? No final, que acaba se colocando bastante também para se colocar um projeto à frente ou não. Thiago saiu, você chegou, vocês formaram esse grupo de 21. O primeiro projeto a sair com um ano e pouco, que é bem rápido, né? Foi esse de imobiliário urbano. Exato. Depois, qual foi a sequência dos projetos, assim, em termos de sair, depois de entrar na carteira? Como é que foi? Depois de imobiliário, o que é que entrou? E aí depois vocês foram contratando. Mas como é que foi a ordem, mais ou menos? Mas você falou da ordem de começar projetos ou da ordem de assinar contratos? Contrato de concessão? Duas coisas, até para a gente ter uma ideia do desafio. Eu imagino que tem alguns que sejam mais enroscados, que, portanto, começaram antes, mas talvez nem tenham sido entregues ainda. E outros que eventualmente andaram mais rápido. Eu vou lembrar de todos, tá? Porque tem uns 20. Então a gente vai... 20? Eu estaria menos. Não, porque tem aqueles que começam também vão pra frente, né? Tem aquela coisa, né? E eu demandaria Neto uma pergunta, assim, nesses que não foram pra frente, se puder complementar, tipo, o que fez diferencial aqueles que avançaram continuamente e aqueles que ficaram pelo caminho? Assim? O que justificaria aqueles que ficaram pelo caminho? As razões. Cara, a gente começou a estruturar relógios, a gente contratou 3 projetos de infraestrutura social, contratou para estruturação, que foi PPP de escolas, a gente comentou aqui de creches, na verdade, de educação infantil, com o BNDES, a gente contratou parques, também foi quase no mesmo tempo, e de habitação social, com a Caixa. Esses foram os primeiros projetos que eram muito inovadores, né? Esse de habitação foi piloto, esse de creches também, né? Foi dessa nova leva, nova onda de projetos, foi o primeiro também. E a gente também, porque Pax eu não lembro de um outro projeto no Nordeste a nível internacional que tem essa aí. No Nordeste também não tinha, foi o primeiro, realmente, de parque urbano. E também o projeto de saúde que a gente contratou com a FC, lá para o Banco Mundial. Então esses foram os primeiros. BNDES e FC para esse pacote. BNDES, FC e Caixa. E Caixa. Tá, então esses primeiros que eram muito inovadores na época e também eram PPPs que demandavam em recurso bastante significativo. Tá? Principalmente educação e saúde, não só por conta do valor do contrato de CAPEX, da contraprestação, mas também do que está fora do PVP. Você tem que contratar, é tudo em bota cinza, né? Você tem que contratar o clínico, contratar o pedagógico. É expansão de gasto mesmo, né? Uma ampliação da política pública, não é simplesmente trocar gasto. Exatamente. Porque uma parte de saúde tinha reforma, então também vai uma substituição de gastos, beleza. Então, a gente teve essa primeira leva, a gente começou depois a trabalhar placas de rua, aquelas placas toponímicas de nome de rua, tem mobiliário urbano também. Começamos a trabalhar bicicleta compartilhada, também mobiliário urbano. Começamos também com o BNDES revitalização de centro histórico por meio de um projeto imobiliário na região da Avenida Guararapes, no centro. Também começamos... segundo momento, estacionamento mutativo, edifício garagem, concessão da orla de boa viagem também, que é quase um parque, só que sem a parte de manutenção e
do espaço público, complexo multiuso de Geraldão, se esqueci, da primeira parte da carteira também teve o complexo multiuso de Geraldão, que é complexo esportivo ali, com o ginásio, né, piscinas, etc. Também, né? Essa parte de complexo de entretenimento não é simples de trabalhar, né? Fechar no cenário base, é facilidade. Com certeza. Todas essas, acho que, assim, da experiência de vocês aí, mas todos esses projetos de concessão comum, é muito complicado você tinha uma receita, né? Então, você desenvolver aquele cenário base, receitas baseadas em uma demanda que não é feita de uma forma muito específica e muito detalhada, é muito difícil, principalmente no convencimento dos interessados de que eles vão fazer frente aos investimentos projetados em contratos. Pensar quando você não tem um cenário prévio, né? Então, a coisa é você tem um pacto que já se enxerga, essa demanda que já existe. Cara, quando você começa a pensar em um projeto que nem gera caixa, você está colocando todas as obrigações contratuais no caixa que nunca foi gerado, tem um desafio, entendo nisso mesmo, né? Se você convencer a iniciativa privada de que ele tem a obrigação de gastar, mas se ele não entrar caixa, o problema vai ser meio que dele, né? Porque o INSCAP não está disposto a gastar em termos de risco e isso está contratualizado, sabe? Sim, e eu acho que também a gente começou um projeto de geração distribuída, primeiro de PMI, que daí acabou virando, a gente cancelou as PMI, acabou virando um projeto que deve estar começando agora com a Caixa de iluminação pública, com rede semafórica, IGD, projeto também com os outros cidades inteligentes, e resíduos sólidos também, que a gente conversou com a VIT, né? Exato, com a FIP. Eu lembro bem dos resíduos sólidos. Lembra? Tá lembrado? Aqui só para diversificar, tá? Tem um cabelo branco aqui que o nome dele é Alexandre até. Inclusive é um projeto que será, né, indo pra frente aqui, o maior contrato do estado de Pernambuco, em termos de valor, assim, né? Algo que, da nossa composição, acho que nossa carteira tinha 20 bilhões no total, somando todos os projetos. Esse seria quase o total desse valor responsável são os resíduos sólidos. Então aí a pergunta do Elias, né? Você tinha perguntado sobre o que fez projetos irem para frente ou não. Uma das questões é um alinhamento mesmo de expectativas quanto ao gasto com esses projetos desde o começo, né? Então, pelo menos é complicado para um ente federativo arcar com esses custos de PPP, muitas vezes com as contraprestações, com o valor que está fora disso. Então, às vezes, essa expectativa sendo mais clara no começo talvez tivesse ajudado esses projetos de PPP especificamente a caminharem, tá? De todos esses projetos, hoje, quais de fato nesse momento viravam contrato? Esse dos relógios, tá? Concessionária Eletromídia, das placas de rua, que é a concessionária Carlas, o Geraldão também, foi pra frente, e também o projeto do Idparques, tá? Idparques, tá bom. Então a gente assinou o contrato. Exato, que se tornaram contratos. E quase todos eles foram modelados internamente, né? De todos esses. O único que foi, de fato, que foi para frente, de fato virou contrato, é o de do BNDES, que nos apoiou em parques. E aí uma questão também de interesse de mercado, tá? Até puxando um pouco para desafios, assim, né? É aquilo que eu falei. Um desafio local, assim, né? Pô, eu estou montando uma carteira de projetos no Nordeste. Os grandes investidores e operadores desse mercado internacionais, eles estão em operações montadas e olhares voltados para essa região Sudeste e Sul do país. Então, você trazer essas pessoas que não tem nem operação e nem pisaram naquele destino, é muito difícil você convencer dessa demanda. Às vezes a pessoa está pensando de um parceiro local para ter esse convencimento e para verificar nessas estudos de viabilidade que aquele projeto faz sentido. Então, nosso projeto do Geraldão ali eu acho que a gente teve 4 versões, ou 2 consultas públicas, Parques também teve 2 consultas públicas, Parques uma surpresa completa. A gente sempre conversa com o mercado, né, antes, para ver se eles vão participar de fato do projeto. Parques foi uma coisa, a gente publicou, mas aí meio que, olha, bota aí na rua, se não der certo, a gente paga o BNDES e não vai bola pra frente. Né? Só complemento desse contexto assim, de desafio aí que você tinha, então, de também trazer o interesse do mercado para os seus projetos. Se tinha muito grande diferença, assim, você está uma equipe crescendo, vários projetos, o diferencial de ter um patrocinador assim, político ou um patrocinador técnico, alguém que comprou muito aquele projeto. Se isso destacou algum projeto ou outro, ou também ajudou a justificar os projetos que foram para frente. Porque você tem uma equipe grande, tem que cuidar mas assim, vários projetos para serem cuidados. Com todo esse contexto de desafio, a gente sente às vezes do lado do consultor
que alguns projetos têm algum destaque porque por algumas razões que sejam, ou algum político abraçou muito aquele projeto e está sendo patrocinado, ou alguém técnico abraçou aquele projeto e está fazendo o papel de realmente mostrar todos os dados bons. Como você identifica esse tipo de análise também? Eu acho que, com certeza, assim, já ali dentro a gente passou a secretaria, já foi aquele momento por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que era o secretário Rafael Limbey, e depois o secretário de Planejamento Felipe Matos. Eles eram pessoas que estavam extremamente engajadas com essa pauta, então pessoas que faziam a máquina também pública andar, fazer essas conexões internamente para que os projetos acontecessem. Eu acho que realmente é essencial. Não sei vocês aí nos outros equipes simples que vocês trabalham, como isso funciona. E deu o apoio jurídico do projeto não. Exatamente. Ainda que seja uma concessão, ainda que seja bom, etc e tal, você sempre está pisando no calo de ali. Por alguma razão você está incomodando alguém, você está mexendo da forma como você chama. Se não tiver alguém para comprar essa briga e fazer andar, tá. A situação que a gente tem é que ele vai desidratando, né? Sem um apoio, sem um... o projeto sempre vai ter pontos de debate. Então, se não tem um patrocinador, alguém que realmente defende ali continuamente ali, está mais próximo do poder público ou está próximo dos stakeholders que seja, a gente acaba sentindo, né? Vai se hidratando, né? Quando você mexe nesses projetos também, você está alterando o status quo de mercado dos lugares. Você tem que ter uma vontade política, porque esses serviços estão sendo prestados hoje em dia para outras empresas. Então, você alterar essa proxy tem que ter uma força política, porque já existem hoje, na grande maioria das vezes, empresas que já estão prestando serviço, a não ser que seja uma coisa greenfield, completamente inovadora, que não tem ideia hoje com interesse nesse sentido. Então, essa força combativa faz... Não sei se é combativa a palavra nessa pergunta. O que a gente falou muito no último conversa com o Fernando Pervone, Alexandre, foi gestão de stakeholders, assim, um grande cuidado com a gestão de stakeholders. Então tem alguém que dê esse apoio nessa gestão ali, porque como você diz, o status quo está sendo mexido, alguém tem que cuidar dessa comunicação. Imagino que é isso, né? Cara, sim, também. Outro dia eu tava fazendo aqui internamente na MindLab, né? Eu tava fazendo pro pessoal um desenho mesmo de toda essa rede de pessoas, instituições que têm que ser coordenadas para o projeto desse acontecer. Esse projeto é um grande alinhamento de interesses, na verdade, né? Quando você vai olhando por fora, assim, um alinhamento da setorial, um alinhamento com alguns atores do governo federal e o setor e o mercado, equipe interna do projeto, toda essa comunicação de gestão de partes interessadas é fundamental. E eu não tinha nem noção, quando eu desenhei isso a primeira vez, eu falei, cara, tudo isso que eu tinha que fazer, eu tinha que fazer porque eu só comecei a ter essa atuação quando eu fui para uma posição estratégica, de nível estratégico, porque eu até então assumi cargos ou técnico ou de gestão, a partir da hora que eu assumi a secretaria que comecei a fazer toda essa articulação. Porque, inclusive, com o mercado, né? Eu nunca tinha tido esse trabalho de bater na porta do pessoal aqui em Central. Uma vez por mês vinha aqui e falar, tudo bem, você já ouviu falar da palavra desse parceria? E tentar convencer o povo que aquilo ali ia dar muito certo. Esse é o corte. Esse é o corte que a gente vai dizer assim, já ouviu falar da parcerias, já ouviu falar de PPPs, vamos começar. Ontem eu fiz um podcast antes com o Alexandre, né? Passou uns 40 minutinhos conversando sobre Oi, e ele tinha me contado sobre essa questão do mapa. Cara, isso tem muito valor. Né? Às vezes a gente não percebe isso, mas tem muito valor aí e você tem um mapa de como é que as coisas funcionam. E por que eu digo isso? Porque a gente não tem literatura desenvolvida sobre esse tema. Se alguém quer aprender sobre isso, ele aprende através da transferência prática. Você precisa estar perto de alguém para perceber as coisas acontecendo, para daí você entender e ter esse mapa. Mas não tem uma literatura, você não tem isso documentado. E eu falei para o Alexandre que eu acho que é uma grande contribuição que ele pode ter. Eu já conversei isso com o David Guedes e o Caio Buarque, que são de Maceió, que eu acho que eles também têm bastante experiência nisso, que eles deveriam documentar, porque isso tem valor, inclusive econômico. Tá? Sim, né? Hoje eles estão aqui na prefeitura, você está em parceiro privado, mas eu acho que vocês deviam, em algum momento, monetizar esse conhecimento, porque ele é importante, ele é necessário, ele ajuda municípios a resolverem problemas que hoje eles são capazes de enxergar que sequer existem. Não precisa ser monetizado, tem que se divulgar. Eu quero ter acesso a esse grande conhecimento, não precisa cobrar. Mas tá escutando, ele já tá convocado aqui. Ele tá, inclusive, tem uma mensagem no Zap que ele precisa me responder, então já tá aqui, ó, publicamente.
E por que eu tô falando sobre isso, tá? É assim, porque a ideia aqui do podcast, desse bate-papo, é exatamente a gente conseguir olhar para pessoas que têm experiência e como é que a gente contribui isso. E eu falo do nosso dia a dia, né, Liz? Assim, a gente ajuda um monte de municípios, estados que não conseguem fazer a carteira andar. E aí, é um mal-estar pra todo mundo, assim, pô, por que a carteira não anda? Cara, às vezes não anda, você não tem uma estrutura adequada. Às vezes não anda porque você não tem um político que está comprometido com esse negócio fazer. Às vezes você não anda porque você não tem uma treta de stakeholder, você tem um problema lá com o tribunal, com a determinada equipe, que você não está fazendo andar. Não é só ter um bom projeto. O Pieroni fala muito sobre isso, né? O desafio que vocês enfrentam é muito mais do que só a parte técnica do projeto. Você pode ter um projeto... Você pode ter um projeto maravilhoso, lindo na teoria. Você faz a planilha, aceita o que você colocar. Então, só que você realmente identificar que aquilo é viável, até do ponto de vista comercial, é um difícil. Isso é o grande desafio. Eu tenho você falou, né? Você tinha a parte técnica, check, daí você identifica um projeto bom, check. Ainda não é suficiente, tem que avançar, mostrar que ele é bom, várias etapas serem preenchidas. Com convencimento, né, de várias partes. Eu tenho uma dúvida aqui, Alexandre, que você comentou que vocês começaram lá muito pequenos e estruturaram 20 e poucos projetos, muitos que estão na rua hoje em dia, né? Mas de onde que vieram as ideias? Assim, porque imagine um município que está montando agora um escritório de PPP, a gente sabe o que o município pode fazer, a competência dele, né? Mas o que decidiu vocês? Vamos seguir para esse projeto de infraestrutura social, vamos estudar esse projeto aqui, esse acolá, e não outros, assim. A ideia veio do prefeito, que falou, olha, eu acho que é legal isso, veio de vocês, veio do BNDES, que falou, isso aqui tá em voga, vamos tentar aí. E como é que surgiu isso? Cara, depende muito. Tem coisas que, às vezes, a setorial tinha uma demanda X. Olha, a gente precisa construir tantas vagas, disponibilizar tantas vagas de creche e tal. A gente fala, pô, tem uma oportunidade de fazer tem PPP. A gente coloca isso na carteira. No caso, o gestor da ocasião poderia sugerir. Às vezes é uma coisa que vem do prefeito. Tipo, outro dia, uma vez eu vi, publicaram, uma concessão de uma roda gigante em Maceió. Aí eu falei, pronto, esse negócio vai chegar daqui a pouco, na outra semana, vamos fazer uma concessão da roda de... Na hora, né? Ou alguma coisa da parte da equipe técnica mesmo. Pô, eu vi um projeto ali de estacionamento rotativo que deu certo, vamos colocar aqui dentro da nossa carteira para estudar. Então, ainda... Ainda eu acho que nessa linha do cara é bastante importante. Quer dizer, você tem múltiplos canais que fazem as demandas aparecerem. Mas, em algum momento, vocês filtravam essas coisas, porque me parece importante também dizer, cara, tá tudo merda. Não fica assim, porque lidar com frustração é muito difícil. Depois, todo mundo é responsabilizado. A gente, como principal, enfrenta isso. Às vezes, me contrato, eu falo, esse projeto é uma merda, não vai sair. Mas, que me contratando, paciência. A gente vai lá, depois gera uma frustração. Vocês conseguiram, em alguma medida, frear projetos que vocês achavam que não ia dar certo, ou tinha que aprender? Vamos lá. Assim, em alguma medida, a gente barrava. Mas a depender do caso, a gente também, vamos pelo menos explicar o porquê. Então vamos fazer aqui uma pré-viabilidade, vamos fazer dar uma atenção, que é importante ter essa relação, assim, né? Porque às vezes é uma questão que, olha, eu tô com tanta coisa aqui, a gente vai colocar mais isso ao mesmo tempo, não vai pra frente. Por exemplo, quando aparecem algumas demandas que não são efetivamente concessões PPPs. Nem necessariamente tem que ser só pessoas PPPs, tá? Eu acho que essas estruturas que estão sendo criadas para modelar questões PPPs nos municípios, elas são oportunidades para construir contratos públicos inteligentes de uma forma geral. Então, assim, não é palavra nem regularizar, mas você alterar essa forma de contratação é uma capacidade que está sendo desenvolvida ali que poderia estar pulverizada ao longo de toda a estrutura dos municípios, mas muitas vezes acabam sendo ilhas do conhecimento, que é o grande problema que a gente está tendo no Brasil hoje. Às vezes você não consegue avançar com um projeto que a setorial não conhece, a PGM também não está adaptado ao assunto, às vezes o próprio Tribunal de Contas, lá em Pernambuco não. Falou o pessoal do Tribunal de Contas, a equipe técnica se capacitou bastante, né? Ao longo dos anos, fizeram até o curso da FIP. São muito bons. Mas esse tipo de barreira, às vezes, tem que acontecer pra gente conseguir dar vazão, né? Demandas. E Alexandre, como que eram os diálogos com as outras secretarias? Cara, depende muito. Isso, assim, eu tô falando bastante de Recife também, mas eu tive a experiência aqui em São Paulo também, né? No Recife. Durante um tempo ali, eu participei de um ano, foi um ano e pouco, um ano e meio, acho que, estruturação de projetos, durante um ano a parte de gestão de contratos, tá? Que a gente teve o trabalho, o desafio de desenvolver essa área de gestão de contratos da prefeitura. Em São Paulo, era uma coisa que, assim, a setorial estava lá. Decidiram fazer o projeto, vai caminhando ali, às vezes pede alguma informação, mas não estava muito, no geral,
a par do projeto. E necessita acontecer isso em alguns projetos, mas em outros, por exemplo, tinha muito envolvimento da Secretaria de Educação, envolvimento da Secretaria de Saúde. E isso mudava completamente, assim, né? Porque, eu entendo na minha vida de saúde, não entendo de projeto de parte pedagógica, etc. Então, eles que vão fornecer como é que é hoje, qual é o histórico, qual é a demanda que eles estão tendo. Então, em Recife foi uma experiência melhor da relação com as secretarias, mas é muito difícil às vezes, porque como formalmente o responsável é a Secretaria de Parcerias, fica difícil às vezes de pegar a informação no prazo que você precisa, né? Então todo esse alinhamento. Mas você permite entrar meio como se fosse aquele pouquinho daquele canal que a gente tentou falar de donos, tipo, patrocinadores, pessoas que compram o projeto ali. Quando a secretaria compra com você, embarca junto, dá um diferencial, eu imagino. Dá muito. Com certeza. E fora faz uma diferença depois, né? A gente no Brasil é tão difícil fazer projeto que a gente fica muito satisfeito quando ele vai pra rua e alguém resolve comprar. Mas a política pública, ela é entregue durante a execução. E aí, muitas vezes, o cara da secretaria assim não participou, ele recebeu um contrato que tirou dele, muitas vezes, a gestão direta daquele serviço. Exato. O contrato que veio e não sabia nem que é perto. Ele olha e fala, pô, mas eu não pedi isso aqui. Ninguém me perguntou, esse indicador não atinge o que eu quero, tá faltando nenhum tipo de coisa. Então, eu acho que essa interação, ela é boa para o projeto sair, mas ela é principalmente boa para a entrega da política pública, pessoal, também. Para que aquele contrato faça sentido para quem vai ter a peça dele. Né? Exatamente, porque é isso. Às vezes o secretário pode até mudar o seu mesmo secretário, mas você acaba não tendo a conversa e 3 anos depois, parabéns, você acaba de receber um contrato de concessão. Maravilha, as regras. Novinho, foi. Esse é o contrato tradicional, que você tinha alguma gestão sobre o serviço, e agora toma aqui um contrato onde você quase não vai aplicar em mais nada. Essa é uma dificuldade muito grande, e eu acho super compreensível, dos gestores entenderem que eles estão passando da gestão para a governança. É diferente esses processos, né, de gestão e de governança, porque a gestão tem aqueles processos de monitoramento, de controle, os processos básicos assim de execução, planejamento e controle da parte de gestão. E a governança, ela não vai olhar para isso. Você pode até ter, em alguma medida, pontos de gestão dentro do contrato delegado à secretaria, né? Mas é muito difícil para o poder público entender que essa mudança de posicionamento. É que me parece que fica de aprendizado olhando para a experiência de É importante, se você está montando uma carteira de projetos que você quer que funcione no seu município, ter patrocínio político é condição necessária. Não é suficiente, mas é necessária. Sem ela, a coisa não anda. Então, só tem um alinhamento entre o executivo e o secretário da pasta. Se a gente não tivesse patrocinador, cara, não adianta, não vai andar. 2, me parece a questão de pessoas. Tem quadro qualificado que conheça, tem que entender do assunto, porque senão você vai estar batendo cabeça até entender como é que funciona o contrato de concessão, como é que funciona a estruturação. Se você não tiver gente capacitada, não me parece também que o negócio é. E o terceiro ponto, que é a minha leitura da sua dica até aqui, é o aprendizado é uma coisa importante. Começa por um projeto fácil, sabe assim, cria um track record positivo, faz um que vai sair com certeza. De todos que você citou aqui, Alexandre, a gente está falando de concessões, que coisas eram relativamente mais fáceis de sair, mesmo assim você teve um desafio. Certo? Uma coisa que já está consolidada no mercado, que você já tem a gente que compra. Por exemplo, a parte de imobiliário, você tem também 2 empresas, a Eletromídia e a JCD Corp, que estão consolidadas no mercado nacional. Começa pelo fácil, não começa pelo difícil, não começa com inovação. Tenta criar um lastro de sucesso para depois aí você ir ampliando. Acertei? Talvez fossem esses os aprendizados? Certo. Dos projetos que vocês fizeram com diversos estruturadores, possivelmente cada um tinha um método de estruturar, perfil prazo, a forma que era conduzido, os produtos, a entrega, o escopo. A gente não tem padrão. Não. A gente tentou, depois de algum tempo, ali na secretaria, a gente tentou começar a padronizar. Aliás, tentou não, começamos a padronizar alguns pontos principais. Não necessariamente a redação seria ideal. Construir, vocês falaram de matriz de risco na conversa com Mesquita, né? Você tá esse tipo de mapa de riscos já alinhado é importante, porque assim, no fim, você tá lá, o mesmo pessoa responsável pela carteira defendendo pro Tribunal de Contas num projeto que vai contratar o VI pelo concessionário, depois vai contratar pelo poder público. Eu falo, pô, aí você tá parecendo maluco, né? Defendendo com argumentos diferentes com a mesma pessoa. Então, outra condição para os projetos viabilizarem, capacidade
administração. Que não é para ser uma surpresa que está sendo um problema hoje em dia, né? Porque o motivo pelo qual a gente fez o projeto de concessão era justamente um problema de gestão. Se eu estou delegando a gestão com terceira, porque já tinha um problema de administração. Então, esse problema não foi resolvido. A delegação também não vai resolver esse problema, porque sem o poder público, esse contrato não anda, não vai para frente. Alexandre, você foi contando durante todo esse tempo várias experiências suas, né, em vários lugares diferentes. Eu tô muito curiosa para saber como que foi todo esse processo. Você saiu do direito, foi para a Secretaria do Município de São Paulo, depois foi para Recife, agora está no setor privado. Queria que você contasse um pouquinho sobre toda essa trajetória e também um pouco sobre tomadas de decisão, né? Que imagino que não tenha sido fácil para fazer essas escolhas de profissionais. Queria que a gente começasse, então, o nosso papo não tão técnico, falando um pouco de carreira. Eu acho que o principal motivo para essas mudanças, até de localidade, assim, elas foram mais pessoais do que profissionais, assim, né? Primeiro, eu queria muito morar na praia. Meu sonho. Aí apareceu... Água fria de São Paulo, tinha que ser um lugar com água quente. Agora eu tô aqui, tendo que ir no Minhocão, né? Tomar sol. Mas aí, quando eu fui pra... Acho que voltando lá no começo, né? Quando era questão de direito, eu já sabia que eu não gostava disso. A única coisa que eu gostava muito era direito administrativo, questões relacionadas ao Estado, gostava de fazer gestão. Aí eu falei, vou caminhar pra isso, trabalhar... Eu lembro que na época eu queria trabalhar com cultura, na verdade. Eu queria trabalhar em Secretaria de Cultura, umas coisas assim. Aí caí de paraquedas em PPPs e concessões, na Secretaria de Parcerias. E logo depois de um tempo, né, que acho que as coisas estavam encaminhadas em São Paulo. Professor, me fala, você chegou lá meio desavisado sobre o que você ia enfrentar, Sim. que ia ser esse topo, e depois você se apaixonou, ou você já tinha uma ideia do que seria? Assim, eu tinha uma ideia, tipo, aquele básico que a gente aprende na faculdade, de direito. E se aprende, porque tem esses cursos de direito administrativo que não apoiam esse tipo de coisa. Mas eu tinha uma ideia muito preliminar. Mas, assim, tudo que acontece, que eu já aprendi hoje em dia, eu não fazia a menor ideia. É uma oportunidade, olha, consegui entrar no poder público, quero ser gestor público. Era naquele momento. Então, caí de paraquedas. Tá, eu tava sabendo que viria pela frente. E aí depois, Recife foi essa oportunidade. Vou morar numa cidade com praia, quero sair de São Paulo, que eu não gostava de São Paulo. Disse que nunca mais eu vou voltar pra São Paulo. Mas aí fui pra lá, me apaixonei pela cidade, pelas pessoas, né? Tem muitos amigos que eu fiz em Recife, me apaixonei pela cultura. Foi muito difícil sair. Eu tava outro dia, ontem mesmo, eu tô depilando meu apartamento em São Paulo, queria procurar umas coisas pra pendurar, uma loja de Recife, comecei a olhar, já fico emocionado. Mas aí, nesse segundo momento, aqui foi uma oportunidade de crescimento, assim, né? Pô, eu gosto muito de construir coisas do zero, eu gosto de montar instituições. Eu nem tinha percebido isso. Ontem, a Sandy fez uma sessão de terapia comigo e aí eu acabei percebendo. Quando eu saí da prefeitura de Recife, as coisas já estavam mudando. Eu acho que, além dos projetos, isso que é uma entrega muito legal a se fazer nos municípios, que é você ter uma estrutura com processos definidos, com pessoas capacitadas e que são, por exemplo, Isabela, Marconi, Henrique, Vinícius, todo mundo que está à frente da secretaria, o próprio Felipe também, já toca o projeto. Você colocar ali, vai acontecer isso depender da parte técnica. Então, aquilo estava encaminhado. Eu nunca tinha trabalhado de privado também. Depois que eu anunciei que eu estava de saída, vieram algumas empresas procurarem também. Eu nem estava pensando nessa trabalho privado, né? A minha ideia inicial é ir para consultoria, desenvolvimento, multilateral, etc. Mas aí foi uma oportunidade de entender como funciona desse lado também. E, de novo, também foi uma razão pessoal que eu falei, eu quero mudar para o Rio de Janeiro. Eu vou mudar para o Rio de Janeiro. Veio gente de São Paulo falar pra pessoa, não vou mudar para São Paulo. Não quero, nunca mais vou pisar aí. E aí me convenceram a vir pra cá. Eu gostei muito do pessoal da Mind Lab. E esse é o motivo também pelo qual vim pra cá, né? Oportunidades até financeiramente melhores também, tá? Alexandre, se eu fosse fazer assim, a carreira começa o jovem saindo da graduação, que tem ideia de ser gestor econômico, que consegue uma vaga, Sim. Que se apaixona pelo que faz, e que tem desejos pessoais de eventualmente morar perto da praia, mas que tem uma oportunidade de fazer aquilo que gosta. Talvez nem soubesse, mas eu gosto de deixar legados, inovações, etc. Exatamente.
Quando você percebe lá em Recife que a máquina estava pronta, estava andando, e você resolve fazer outra coisa, porque eu disse que você é um jovem promissor e eu acho que você tem desejo de deixar outros legados, na minha visão, você teve um passo de coragem, que talvez mais madeira que você tivesse uma outra reflexão. E depois de conversar sobre isso, eu vou dizer as razões que me enxergam. Você estava próximo, e é próximo, tem contato quase que até forma diário, é um dos políticos mais promissores do país. O João é muito jovem, ele é muito competente, ele tem a popularidade imensa. O João é visto, ninguém sabe que política é nuvem, né? Cada hora para negar, mas ele é visto eventualmente como grande membro da esquerda para os próximos anos. Com certeza. E, de certa forma, se desassociar desse grupo político, não é que você é obrigado, você é odeio, etc e tal, mas, de certa forma, um ato de coragem, né? No momento onde as coisas estão funcionando, onde as coisas estão rodando, e que eventualmente você passasse a colher mais frutos daquilo que você plantou, você toma coragem e vai-se embora. Gente, isso... Eu sempre vejo trabalho como uma plataforma para você viver coisas da vida pessoal. Então, estava com esse fogo no rabo de mudar para o Rio de Janeiro, vou fazer isso, essa é a verdade. E óbvio que eu sopesei todas as questões naquela época. João é realmente incrível. Então, não é só o que divulgam por aí. Quando eu mudei para lá, não conhecia ninguém da gestão. Quando eu mudei pra lá, a primeira reunião que eu tive com o João foi assim, pô, esse cara é realmente diferente. Ele sabe o que tá fazendo, faz perguntas incríveis, assim, sabe? O cara vai lá no ponto. E assim, desassociado, formalmente estou ali com o pessoal sempre que estou disponível para eles, né? Mas questão financeira pesou também, né? O poder público, isso é uma dificuldade. Isso é uma outra dificuldade também, desafio de você manter a equipe ali. Todo mundo reclama, você fala que tem amigos secretários do Brasil todo e fala, porra, já aparece, uma cara começa a ficar bem, aparece uma consultoria para pagar o dobro, a pessoa vai embora. Ali mesmo, os primeiros gerentes lá em Recife, eu fui o único que ficou e depois encaminhei para o secretário executivo, mas o resto foi contratado com consultorias ou para outras oportunidades melhores de trabalho. Então, cara, que a gente tá, né? Assim, a gente tem enfrentado isso com a nossa equipe, né? A gente recebe impressão, não segredo em mundo, assim, o mercado tá muito interessante. E aí, tem a segunda etapa, tem o poder público, aí as consultorias, e aí eu já ouvi muita gente construir reclamando que tá perdendo para concessionário, que paga melhor ainda. Então, essa cadeia aí é complicada, né? Isso faz parte de toda a questão de valorização do servidor público. O servidor público não é valorizado, você não tem custo de capacitação, você não tem o salário adequado para aquela responsabilidade que você tem. A capacitação está sendo muito resolvida com primor pela iniciativa da Secretaria da Fazenda, do Ministério da Economia, né? E também com o Banco do Brasil, né? A capacitação que a FIP está dando, que a FESP vai começar com o PPFEX, toda a capacitação de CP3P que está sendo dada para gestores públicos, está suplantando alguma coisa que deveria estar sendo feita pelos entes federativos, né? É isso. Eu queria pegar esse gancho, porque o Alexandre, além de ser muito corajoso, é muito bem resolvido. Provavelmente não é o único, mas da forma que publiciza nossa orientação, o Alexandre é o único que eu conheço que é membro da comunidade LGBT desse nosso meio e que torna isso público e que trata isso com bastante naturalidade. Cara, como é que é para vocês? É um desafio adicional? Enxerga a sua orientação como um desafio numa agenda onde tem muito machismo, muito litígio, às vezes uma vontade de externalizar as brigas como se isso fosse algum tipo de mérito? Como é que é pra você? É um bom ponto que você trouxe, viu, Sérgio? Porque, inclusive, a gente tá saindo do mês do orgulho, né? Agora em junho. Eu falo também que isso é um dos desafios. A gente falou muito sobre desafios técnicos aqui, né? Mas isso é um desafio que permeia o pessoal e o profissional, né? E que caminhou comigo junto ao longo da minha carreira. Eu acho que o desafio se dá pelo contexto em si, né? Eu acho que a administração pública não é isoladamente um setor dessa forma, mas é um setor que as pessoas nas posições de poder normalmente são homens cis, branco, hétero, de meia idade, né? Então, geralmente não é a regra, mas é quase sempre, né? Nesse sentido. E você enfrenta um desafio, acho que de duas perspectivas, né? É um desafio você com os outros e você com você mesmo. E você com os outros, eu digo assim... O Sandy pode falar palavrão, né? Claro, vontade. Pode. Que bom que pode falar palavrão, porque Sandy abre as palestras dele e fala, pode falar palavrão. Vou falar palavrão, desculpa, se não deixar você falar, não dá, né? Mas enfim. Eu sou baiano, tá liberado. Portanto, tá pra mim. Mas eu digo, às vezes aparece
né? Então, falando umas merda aí. Tive sorte de não ser tanto, não foram muitas vezes ao longo da minha carreira. Eu digo sorte porque isso geralmente não é o que acontece, tá por aí que eu escuto. Mas alguma vez ou outra a gente tem que enfrentar esse tipo de questão e chutar pra fora esse tipo de comentário. E um outro desafio que eu acho ainda mais complicado, que é você com você mesmo, é no sentido de que eu acho que existe a própria estrutura social que a gente vive, assim, né? Pelo menos, você disse, já não sou, já fala assim, é uma jovem promessa, né? Eu já não tô ficando tão jovem assim ao longo do tempo. É o jovem promissor. Promessa não que você viu a realidade. É verdade, pronto. Mas eu digo assim, a gente é criado assim, né, com uma né, nessa sociedade em que parece demonstrar algumas vezes que esses espaços não são para você. Então é um desafio o sentido de você olhar para esse espaço que você está ocupando e se reconhecer no espaço e se valorizar ali, se reconhecer e se valorizar enquanto profissional e tentar diminuir talvez uma dúvida daquela qualidade que você está entregando. Pelo menos é uma coisa que eu enfrentei ao longo do tempo, uma questão mais pessoal, desse autoquestionamento que você vive. Isso é uma coisa que não atinge somente pessoas LGBT, mas grupos que geralmente não têm esse tipo de... Geralmente, historicamente, na verdade, não tiveram acesso a esses espaços. Por exemplo, mulheres, por exemplo, pessoas negras. Então, eu acho muito interessante. Tem um vídeo no YouTube que fala exatamente sobre isso. É na verdade, um TED Talk. Eu amo TED Talks. TED Talk de uma mulher americana chamada Lou Solomon. E ela fala sobre The Imposter Syndrome. A síndrome do impostor. Na verdade, a surpreendente solução. Pô, faz muitos anos que eu vi esse vídeo. Eu vi aquilo ali e caiu com uma luva, assim. Ela fala exatamente sobre ela é uma pessoa super bem colocada no mercado. Foi CEO da indústria audiovisual, entretenimento americana. E que o tempo todo ficava tipo assim, será que isso aqui foi pura sorte, né? Será que realmente eu tô no lugar certo, assim, sabe? Será que eu realmente tenho capacidade para estar onde eu tô? Então, isso é histórias que eu vi, e ela especifica no vídeo. Ela fala assim, isso é uma coisa que acontece, que todo mundo já teve alguma insegurança na vida, quem nunca, né? Mas especialmente atinge determinados públicos, né? Ela fala um pouco sobre isso. E, inclusive, acho que é um dos TED Talks mais visualizados na história, assim, bem legal, se alguém quiser conferir. Mas eu acho que esse que é os dois desafios, né? Você com os outros, você com você mesmo. Algo que a própria carreira, assim, ao longo do tempo ajudou a desenvolver esse aspecto na minha vida. E deixa eu lhe perguntar uma coisa. Seguindo um pouco nessa linha, o que você falou com relação a se reconhecer, né? Quando a gente olha para o mundo que a gente vive, talvez a maior referência política que a gente tem, e quando eu falo a gente é técnico, mas a gente vive no mundo político, pensando na referência de PPPs e concessões, eu citaria o nome do Eduardo Leite. Ele virou uma referência para você, ele lhe ajudou, eventualmente, nessa escolha de tornar público, que, de novo, quando eu digo difere, quando a gente olha para a nossa agenda, onde a gente não tem outras pessoas tornando público a orientação e enfrentando esse debate. Serviu de alguma medida de exemplo, de admiração, de olhar para o Eduardo como uma referência? Com certeza. É algo que faz alguns anos já que ele resolveu falar sobre a sexualidade dele publicamente, independentemente de... Eu não acompanho tão de perto toda a gestão dele, não consigo avaliar nesse sentido, mas... desde lá de trás foi uma pessoa que, um chefe executivo, né? É uma coisa glorificável, assim, ter se colocado, né? Eu acho muito importante para a pauta. E você pensa que é seu papel também servir de exemplo para os que vêm? Com certeza. Falar que vou servir de exemplo aí já acho que é muito prepotente, né? Mas assim, se ajudar alguém, tamo aí, né? Então, que bom, espero que ajude. Já que a gente tá falando de desafios de ordem pessoal também, é um outro desafio que junta o pessoal com o profissional também, que não é algo que talvez não seja isolado, porque eu já conversei com muitos gestores públicos nesse sentido, que é você, dado o ambiente da administração pública, todos os desafios que você tem que enfrentar, manter a motivação de estar ali dentro. E eu digo, que tipo de desafio? O desafio de você estar num ambiente extremamente burocrático para se fazer as coisas, com escassez de recurso, e os poucos recursos que você tem, não só recurso financeiro, recurso humano, tudo que você imagina, e com os poucos recursos que você tem,
têm dificuldade de gerir por conta da burocracia. E não só isso, insegurança jurídica, de você estar se colocando, principalmente... isso. Exatamente, né? Então tá aí meu nome em processo do Ministério Público por idiotice, assim, sabe? E quem falou isso foi Mesquita, né? No primeiro episódio ele falou sobre isso, coitado. Tipo, então, dado esse ambiente desafiador nesse sentido, e, como acho que até comentei, com uma remuneração que também não é adequada para o nível de responsabilidade que você tem, vira um desafio você manter aquela motivação. E é uma motivação, eu estava conversando depois da abertura da aula da FIP, com o Capelupi sobre isso. Cara, eu mesmo era eu era o típico jovem da USP de esquerda, ainda me considero de esquerda, né? Mas eu digo, com um idealismo, o que eu quero dizer com idealismo em relação ao Estado. E até, tipo, romantizando o Estado. Mas isso é muito comum, né? Sobre quem não tem contato com a administração, enxerga uma capacidade de entrega de uma maneira mais próxima, factível da máquina pública para quem completamente diferente de quem tem mais proximidade e fala, cara, não é que falta má vontade, é que a nossa burocracia impede que as coisas aconteçam da forma que a gente gostaria. A visão pragmática é que é muito difícil gerir a administração. Exato. E eu digo assim, quando você romantiza as coisas, você bota em extremos, você não consegue enxergar os meandros, que é o que faz a realidade daquilo que você está observando, né? Às vezes, você precisa manter um pouco desse... Nem que foi um pozinho essa idealização daquilo que você está fazendo. Tem um vídeo também. Pode perder o amor, né? Se acaba o amor, a relação fica... Exato. E tipo, você vai ao longo do tempo amadurecendo, né? Vendo como as coisas funcionam. E aí que fica difícil de manter. Tem uma entrevista de Maria Bethânia no programa do Pedro Bial, que eu amo. Eu sou maluco por Maria Bethânia, né? Inclusive o ChatGPT esqueceu de mencionar. Não pegou. Na próxima você acerta, hein? Esqueceu dessa parte importante da minha vida. Mas nesse vídeo ela fala assim, é bem categórica, né? Ela é bem categórica, é chata, né? O que não me comove não me interessa. Não me interessa. E ela diz em seguida assim que ela precisa viver com um pouco de delírio, porque a realidade em si é estafante demais. Eu acho que é tipo esse até delírio, essa robotização do papel do Estado e do um transformador social, não que não seja, também é, mas eu acho que essa paixãozinha que não pode deixar morrer, a manutenção ao longo do tempo disso, que é um desafio pro gestor público. A chama não pode apagar, né? Exato. A minha impressão é que o choque de realidade quando você entra em contato com a máquina pública não é que tira a sua visão de mundo no sentido do que é que deveria ser a prioridade para a política pública, qual é o objetivo do governo, etc e tal. Mas traz um pouco um choque de realidade sobre a capacidade real de entrega dessas coisas por meio da burocracia pública. E aí talvez se enxergar que a parceria com a iniciativa privada não é simplesmente entregar aquilo para a iniciativa privada, mas é uma forma de você eficientizar o gasto público. E que há caminhos para isso, lógico. Em muitos casos, quando você faz um contrato mal feito, você pode ter uma precarização do serviço, etc e tal. Mas você aprende que não é tão preto no branco, né? A gente tem que lidar com a área meio cinza. Não, é isso. E não, é aquilo, volto até para ficar bem claro, não é por conta de qualidade do gestor público. Inclusive, os secretários são verdadeiros heróis aí fazendo o que é preciso para as coisas funcionarem. Mas é mais as regras do jogo dificultam aquilo acontecer. Muitas vezes. Burocracia. A gente, no episódio passado, conversou com o Perrone o exemplo clássico lá da jaqueira. Você tem uma jaqueira que tá pra cá em cima da área de uso público lá num parque e, cara, o cara precisa fazer uma licitação pra cortar a jaqueira. Quando ele conseguir a licitação pra cortar a jaqueira, ele já caiu, ele vai precisar contratar uma licitação pra refazer a infraestrutura, porque já foi. É isso. A estrutura burocrática não são as pessoas. Isso é um fato. Exato. Alexandre, um dos intuitos também daqui do CPP Talks é a gente expandir a nossa rede
e conhecer pessoas, cada vez mais pessoas do nosso mundo de infraestrutura. Com isso em mente, eu queria saber se tem alguma pessoa que você acredita que a nossa audiência deveria conhecer. Então, alguém que você trabalhou, que já passou pelo seu caminho profissional, que você admira e que muitas vezes a gente sabe que tem muitas pessoas boas que ficam por trás das cortinas. Então, se você pudesse indicar alguém, assim, para nossa audiência conhecer, quem você indicaria? Olha, assim como o Thiago fez, eu vou fazer um rol não exaustivo, não vou indicar só uma pessoa, mas um rol não exaustivo também. Acho que a primeira pessoa que vem na minha cabeça é Maíra Madri, uma profissional fantástica que eu admiro desde que eu trabalhei com ela na São Paulo Parcerias. Quando ela estava na São Paulo Parcerias, hoje ela está trabalhando como presidente da ABGF. Ela está na nossa lista de convidadas. É mesmo? Não. Tá. Excelente convidada. Sim, ela tá. Nara Merlotto também, uma profissional com uma capacidade técnica incrível, que hoje está como diretora regulatória da Sabesp, se eu não me engano. Também, bom, acho que aí o pessoal já... Jesus Pacheco também, diretor de jurídico da São Paulo Parcerias. Também meu melhor amigo, sou meio suspeito. Conheci eles tempos. Conheceu, Léo? Conheci. Uhum. E aí, nossa, gente, até uma vez me ligaram, na época dos serviços funerários, o povo ligou lá para a prefeitura, né, querendo falar, o pessoal dos serviços funerários. Aqui eu sou do serviço funerário, quero falar com Jesus. Aí o povo... né, coitado. O povo foi canto. Muito bom. E aí, também, acho que aí são pessoas assim que acho que o Leite Maria já conhece, mas mandar o Renato, secretário adjunto do PPI, um cara assim, fantástico, a pessoa que, sabe, nasceu para fazer gestão pública. É incrível o trabalho que eles têm feito no PPI. E também no CN Machado, no BNDES. Porra, uma mulher com a postura e oratória impecável, assim, pessoa que eu admiro muito. Acho que, falar, bom, mais dois nomes aí, lembrando Tomás Anker, do UFC, também a pessoa está há muitos anos no mercado e com uma capacidade técnica singular. E também Fajardo, né? Gabriel Fajardo, que está hoje na Codenge, diretor da Codenge. Nunca trabalhei com ele, mas sei que é uma pessoa que muitos admiram, que faz um trabalho, que tem entregas importantes. Aí algumas pessoas. Legal, vamos anotar aqui para colocar na nossa lista de convidados. Obrigada, Alexandre. Imagina. Vamos passar para o nosso terceiro bloco, então? O que a nossa audiência quer saber? Então, como eu expliquei, Alexandre, são algumas perguntas dos nossos alunos do curso. A gente rodou um formulário para eles desenvolverem algumas questões para você. E eu vou começar aqui com a primeira. Caio e Elias, vocês me ajudam aí depois com as próximas? Acho que algumas até a gente já passou aqui durante a nossa conversa, tá? Vou falar 4, Elias, olha aqui, ó. Como motivar uma equipe a ser multidisciplinar e assim encarar os desafios da estruturação de projetos? São duas coisas. Eu acho que você ter líderes de projeto que não necessariamente são... O que eu vejo muitas vezes acontecer de líderes de projeto serem economistas. Tipo assim, estamos centrados no desenvolvimento do cenário base no projeto. Talvez você trocar para outras competências é legal, mas eu acho que o gestor, tendo uma capacidade de análise, quer dizer, eu estou decompondo, se eu conseguir decompor todo o trabalho que tem que ser feito dentro do projeto e especificamente colocar as pessoas para trabalharem juntas. Por exemplo, eu vou montar a matriz de risco. Vou montar a matriz de risco do projeto, vou sentar com o engenheiro, eu vou sentar com o economista e com o advogado. Naquele ponto, fazer as pessoas conversarem e dizer exatamente onde elas têm que conversar. Não é só assim, escreva o caderno de encargos e eu reviso o outro. É tipo assim, vocês têm que conversar exatamente sobre isso. Você mudou a obrigação no contrato, o advogado escreveu de tal jeito, fala, cara, tem que avisar o cara do modelo econômico financeiro, porque se ele mudou essa obrigação, ele vai ter que, às vezes, refletir ali e depois vai ter que voltar para a matriz de risco do contrato e verificar como que vai ficar essa alocação de risco. Então, acho que você promover essas conversas direcionadas dentro da equipe que vão fazer essa multidisciplinariedade acontecer. Que às vezes é isso. Às vezes o técnico, ele não vai ter essa visão mais holística do EVTE. Então, o gestor conseguindo fazer essas conexões é o que vai ajudar bastante o desenvolvimento. Ou seja, economista não é muito bom como o PMO, então, nos projetos. Não, isso que eu quis dizer. Também. Eu concordo também. Eu concordo. Da falta da gente entender que todo mundo acaba se apegando muito à sua área, os economistas da sua área, da sua área, mas alguém tem que ter essa visão mais holística. Tem. E se não é todo mundo, alguém tem que ter e ser capaz de colocar cada ponto, é isso?
É engraçado, porque você ser PMO de projeto, você não precisa ser você precisa entender de gestão, né? Você precisa entender tecnicamente como funciona a decomposição desses produtos todos, mas uma pessoa que faz uma administração ou que tem um curso de PMO poderia fazer tranquilamente. Muitas vezes em projetos que a gente contrata, você não tem essa competência contratada. Você tem ali tudo econômico financeiro, estudo técnico, mas você não tem esse líder de gestão. Acontece, não sempre, mas algumas vezes, né? Talvez falte. Uma outra pergunta era: quais iniciativas podem ser adotadas para reduzir o prazo de estruturação dos projetos sem comprometer qualidade e segurança do processo? Então, você tem dicas para agilizar dicas que você tenha para agilizar um projeto. Você vai entregar mantendo muito bem a qualidade, né? Eu acho que a primeira coisa a gente já falou aqui, que é a gestão de partes interessadas. Você tem que manter esse pessoal engajado, porque o escritório de parceiros não trabalha sozinho, ele trabalha com o Tribunal de Contas, ele trabalha com a Procuradoria do município, do estado, que seja, ele trabalha com os consultores, se existem consultores, trabalha com a Secretaria Setorial. Gente, o que atrasa de projeto, porque tá faltando responder, etc. Então, ter as pessoas motivadas, engajadas nesse projeto, do que está acontecendo, eu acho que é primordial. Primeira coisa para os projetos andarem. Em segundo, é fazer um bom gerenciamento de risco. Coisa que o poder público não faz parte até da gestão do contrato. Quando você verifica esses riscos lá no começo, você vai conseguindo adiantar algumas questões. Por exemplo, desapropriação de terreno, já ter uma sondagem na Câmara, você vai conseguir passar um texto de lei que vai condicionar, criar um ambiente regulatório, possibilitar a criação de mecanismos de pagamento, né, de garantia. Para reduzir tempo, eu acho que se você tem consultores, vocês trabalharem em paralelo para fazer as coisas, né? Ao não necessariamente passar por sucessivas revisões de várias hierarquias, etc. Eu sempre digo combinar com os consultores de trabalhar em paralelo, com o banco de desenvolvimento, consultor e minha equipe. Então, acho que isso ajuda a agilizar o processo. É que você comentou, vou segurar, mas você comentou sobre até a questão de governança, de aprovações. Então, como que era, aproveitando até puxando para isso, você teria dicas sobre orientações para montar uma governança para aprovações do projeto? Às vezes é importante ter opiniões de muitos lugares, mas ter muitas opiniões gera burocracia que atrasa o projeto. Você tem razão. Isso era tinha muita reclamação dos nossos concessionários, inclusive, porque a gente criou burocracias ali que talvez não fizesse sentido. Mas é isso a minha pergunta. Assim. Trazendo experiências práticas, né, Diego? Assim, quantas vezes a gente não está com cenário base inventado para prechute e para audiência, e aí secretária, ali embaixo do secretário, com uma brilhante ideia, fala, vamos mudar a direção. Às vezes falam, vou mudar o instrumento de contratação, eu não quero mais fazer a prestação, agora eu quero fazer ensino para investimento. Cara, isso pensando que todo projeto tem um desafio de prazo político, que precisa entregar dentro do mandato. Exato. Esse tipo de cavalo de pau arrebenta o prazo do projeto. Como é que lida com essas coisas? Como é que fala não pro secretário? Como é que não desmoraliza a equipe dizendo, gente, cara, a gente vai levar isso aqui do jeito que tá, porque é o que dá para fazer. Pensando em governança, como é que a gente cria essa governança para que ela se encene brindando com essas ideias brilhantes que surgem no meio do projeto e que trazem, né? Cara, na minha cabeça eu tô deixando ele do outro lado, daí tu vai falar assim, não, segura essa ideia aqui, eu sou dono desse projeto, não, tem que conseguir avançar. Isso com certeza, porque algumas vezes você vai chegar a esse tipo de questão que o Santos falou, e você vai falar, muito boa ideia, só que eu tô com prazo, e eu vou ter que publicar, a gente vai ver isso, e tem que manter as pessoas engajadas também, né, só que é tudo minuta, vamos caminhar só com essa minuta agora, daqui a pouco a gente vê se faz sentido? Acho que isso é uma forma. Mas é questão de governança, assim. Você criar grupos de trabalho, não sei se cria grupos de trabalho, parece que o negócio vai pra frente. Né? Eu falar pra criar grupo de trabalho. Quando criou uma comissão, grupo de trabalho, né, pronto. Aí que realmente não vai acontecer, né? Uma comissão responde pra outra comissão. Não, mas ponto. Agora esse negócio que não acontece, né? Mas eu digo assim, tem um aspecto formal e informal das coisas. Depende, cara, depois de tempo de administração pública, você aprende que o formal não corresponde nessa... O poder de decisão que você tem com a formalidade não corresponde ao poder da prática, né? Então, cada pessoa, independentemente da hierarquia, pode ter uma influência sobre o resultado da decisão muito maior ou menor do que você esperava. Então, depende muito do contexto do projeto e o contexto da gestão das partes interessadas. Vocês estão sendo claro, que está fazendo sentido. Mas, assim, por que existe normalmente comitê gestor?
de parceria. Cara, você bota todo mundo lá dentro e registra em ata que aquilo aconteceu daquele jeito. Pra daqui a pouco, se precisar falar, você concordou com aquilo lá atrás, você mostrar você concordou com aquilo lá atrás. Não vem reclamar agora. Por isso que existe também. E eu tô dizendo não só uma questão de enfrentamento político assim, mas para registrar, para dar uma segurança jurídica para o projeto, para o concessionário lá na frente, para a própria gestão do contrato. E para o servidor, né? O servidor, exatamente. Então, a construção dessas instâncias, né, talvez um comitê técnico, ou você ter um alinhamento diretamente com o secretário, vai fazer uma diferença, né, nessa governança. Porque algumas vezes o projeto ele vai para frente porque o secretário da pasta comprou o projeto. Algumas vezes, na verdade, não. Quem quer o projeto? Quem é o patrocinador do projeto? Acho que essa pergunta. Às vezes é uma questão que o prefeito ou o gestor da ocasião é que está levando esse projeto embaixo do braço e vai falar: não, a gente vai caminhar assim. Então, quem é que vai ter essa instância de decisão? Às vezes, nem o secretário, às vezes o secretário executivo, sim, e vai ter mais ingerência sobre esse processo de tomar decisão do que o próprio secretário. Essa identificação de quem vai tomar decisão independentemente da estrutura formal, acho que é importante. Tem sentido? Tentar resumir, assim, você fala que tem sentido. Tipo, os grupos têm seu valor na formalidade, mas continua sendo necessária aquela figura do patrocinador, que aplicou o projeto e assume risco desse projeto. Eu até lembrei prazo fixado. Eu lembrei que eu fiz o TCC do meu MBA de gestão de projetos, eu fiz em estruturação de projetos de concessão. E aí eu fiz uma entrevista com alguns gestores públicos, ou quem trabalha na área, e eu lembro que o maior problema que enfrentaram nos projetos era engajamento de gestor da ocasião. Vários, foi a mesma pergunta que foi respondida por, acho que foi uns 5 entrevistados, se não me engano. Essa foi a maior questão. A gente normalmente faz uma pergunta no bloco 2, né? Papo não tão técnico assim, mas apareceu aqui, resolvi puxar aqui pro que a audiência quer saber. Perguntaram, Alexandre, qual foi o projeto mais legal, na sua opinião, que você gostou de participar? Pra gente finalizar aqui nosso episódio. Se pudesse escolher você falou, nossa, foi o mais enriquecedor ou o mais interessante, qual deles você escolheria? O projeto mais legal não foi a RSU, tá, gente? Não é muito legal trabalhar com isso. O mais legal, cara, difícil falar assim. Eu acho que parques foi o mais... Eu acho que eu gosto de trabalhar com esses projetos que é bem... relacionado com, não sei se necessariamente urbanização, mas tem um planejamento territorial, assim, enfim. Sua formação de técnica em infraestrutura falando aí? Talvez. Gente, eu tô todo analisado já, de frente para Felipe Sanz. todo analisado. Mas é possível. Eu tinha lá atrás, eu tinha uma vontade de fazer arquitetura. Urbanismo lá quando eu estava estudando faculdade. Mas isso é legal e desafiador. Eu acho que até hoje foi serviços funerários e cemiteriais de São Paulo. Esse foi assim. Ficar com demanda disso é complicado, né? Nossa, aquilo ali era. É esquisito. Eu acho que foram 6 anos até publicar na estação. Porque quando eu saí de lá, ainda estavam fazendo projeto, assinou faz 2 anos. Transcendeu o gestão e tá dando muita parceria. Nossa, esse foi o mais complexo. De longe foi o projeto mais complexo que eu trabalhei. Legal. Alexandre, muito obrigada pela conversa, foi muito legal. Acho que fluiu muito bem, né, todo mundo aqui. Queria agradecer de novo a sua participação. Espero poder contar com você em alguns próximos episódios por aí, participando, assistindo, acompanhando o CPP Talks. Com certeza. Quem não assistiu o episódio anterior também, anterior não, né? O primeiro, vai sair um outro agora. Saiu o segundo. Mas o primeiro episódio tá muito legal também. O Thiago Mesquita, cara, porra, super lúcido, assim, que você vê ele falando, tem muita propriedade daquilo que ele fala, foi bem legal. E parabéns pela iniciativa de vocês. Esse tipo de ambiente é que vai fazer com que a gente tenha uma capacitação melhor na própria de ideias para nossos projetos no Brasil melhorarem. Muito legal. Felipe, faz aí sua participação especial no final para pedir curtidas pro pessoal e seguidores. Se você gostou, compartilha, se inscreve. Sim, tem palavrão, mas a gente toca mesmo assim. Que bom que você deixou falar palavrão, né? Porque Sandy, toda vez que ele vai abrir uma aula, fala assim, gente, desculpa, eu falo muito palavrão. Se não deixasse eu falar, ele ia voltar aqui. Sou baiano, eu tenho direito de dar 6 essa palavra. Então tá, muito obrigada, pessoal. Então até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado.